pele azul e desbotada, que você pode usar quando quiser. Porque o jeans que a gente hoje usa, eu não sei se você sabe, na década de 80 você não podia ir para o culto na igreja de calça jeans. Porque jeans tinha uma significação, tinha um dizer. Jeans era rebeldia, que era coisa da juventude, que queria extravasar. E que a gente sabe tantos danos que aconteceram, tantos rompimentos, por causa de uma calça. Hoje em dia são outras coisas que as pessoas estão querendo usar, ou deixar de usar para expressar a liberdade. Então, deixa eu dizer uma coisa. Liberdade não é fazer o que eu quero fazer. Porque todas as vezes que eu sou levado a fazer o que eu quero, eu me torno escravo de mim mesmo. Ou seja, eu sou sujeito à minha vontade. Aí eu me sinto triste quando eu não posso fazer o que eu quero. Ou seja, a minha felicidade está condicionada a situações e circunstâncias que podem acontecer ou não na minha vida. Quando Deus fala de liberdade, a liberdade que Deus vem nos libertar é nos livrar de nós mesmos. A salvação que Deus vem fazer em nós é nos salvar de nós mesmos. Por isso que a Bíblia diz assim, quem quiser salvar sua própria vida, vai perdê-la. Todas as vezes que eu me coloco para resolver o meu problema, satisfazer os meus desejos, eu vou me afastar de Deus. Por quê? Porque os meus desejos são contrários a mim. Mesmo imaginando que satisfazer os meus desejos é o que vai me dar felicidade. Mas a Bíblia diz assim, Caim, deixa eu dizer uma coisa, o seu desejo será contra ti, mas cabe você dominá-lo. Então, irmãos, aquela mulher estava agora diante daquele que podia trazer liberdade genuína e verdadeira a Jesus, não apenas do jugo ou da carga dela de ter que fazer uma função diária constante, porque Jesus começa a tratar não apenas da aparência daquela mulher. A gente imagina que vir para Deus é porque Deus é a possível solução para a minha vida. Mas muitas vezes a gente é como criança, a gente não entende. Criança é o seguinte, você pegar uma barra de chocolate grande e tirar um pedacinho da barra de chocolate e dizer para ela assim, você quer esse pedacinho agora ou quer a barra inteira daqui 10 minutos? Sabe o que a criança faz? Eu quero o pedacinho agora. Por quê? Porque ela ainda não tem consciência dos valores e nem mesmo domínio sobre a sua ansiedade e o seu desejo. Maturidade vem quando eu começo a entender os processos do que Deus tem para a minha vida. Muita gente não tem desfrutado do que Deus tem para a vida dele, porque estão avançando naquilo que não é o tempo de Deus para a sua vida. E por isso às vezes estão mal-humorados, estão com muitas coisas aí no coração que não deveriam estar, com muita amargura. Verso 11, ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado, Jacó, nos deu esse poço, ele, os seus filhos e os animais beberam a água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Presta atenção no desafio agora. Jesus vem falar de uma solução que a mulher não estava entendendo nada. Quando Deus apresenta para nós falando de vida, vida abundante, de alegria, satisfação, realização, o que a gente pensa imediatamente? No balde, na corda, para pegar dentro do poço que estava lá. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, o homem natural não é capaz de discernir as coisas espirituais. Então, o que Deus quer tratar conosco é no espírito. Por quê? Porque a nossa verdadeira identidade não é a nossa carne, que degenera, que apodrece, que cheira mal quando não toma banho. A Bíblia diz que nós não somos gente tentando ser espiritual. A Bíblia diz que nós somos seres espirituais tentando viver como gente. Então a nossa identidade é espiritual. E todas as vezes que Deus está tratando conosco, Ele está tratando naquilo que é a profundeza do meu ser. Porque Ele sabe o quê? Que se eu tratar aquilo que você é de fato, na sua identidade mais profunda, a sua realização vai vir de dentro para fora. Por quê?
Porque todas as vezes que a gente é tomado para resolver o problema do exterior, nós nunca vamos alcançar o nosso interior. E, portanto, nós vamos continuar, às vezes, fazendo as coisas que imaginando que nos dariam prazer, e por um certo tempo são capazes de nos dar prazer, e vamos descobrir que elas não são capazes de matar a nossa sede de vida. O que acontece? Seres ainda mais depressivos, angustiados e desesperançosos. Por quê? Porque eu já tentei de tudo, não deu certo. Já fiz de tudo na minha vida e eu continuo querendo pular do prédio. Porque há algo no meu coração que eu não consigo preencher. Por isso que Jesus está falando assim, eu quero tratar aquilo que você é. Aqui a mulher não entendeu. Quando Jesus fala de água da vida, ela fala assim, mas o senhor não tem balde, o senhor não tem corda. Quando Deus está falando conosco, fala assim, eu vou satisfazer o seu desejo do seu coração, a gente já vem pensando o quê? No carro novo, na casa, na roupa. Por quê? Porque a gente imagina que são essas coisas que Deus vai nos dar e que vai produzir alegria na nossa vida. E Deus diz, isso aí eu posso até te dar. Mas não é disso que eu estou tratando. Lá em Coríntios, no capítulo 2, verso 14, diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então ele está dizendo para mim e para você, se você quiser entender todo o plano de Deus para a sua vida, você vai ter que pensar como homem, mulher espirituais. Não vai ter como você compreender, senão você vai olhar para Jesus e falar assim, Jesus, mas o senhor falou que ia me dar, e o meu marido é amortecido, eu sou estéril, como é que vai ter herança de filhos? Aí, como Abraão e a Sara não tinham entendido a promessa, o que eles fizeram? Olharam para Abraão, está ficando cada vez mais velho, se ele já tinha um problema de impotência, então o problema se agravava cada ano que passava. Olhava para Sara, que era estéril, e o ano passava, o útero dela degenerava cada vez mais. Qual foi a ideia? Vamos dar uma mão para Deus. Se Deus falou, então é o seguinte, deita com Agar. Na nossa vida, nós estamos, sempre que deixamos nos levar pelos nossos sentimentos, emoções e vontades, nós estamos apresentando Agar para Deus. Nós queremos nos prostituir. Quando a gente pensa em amor, a gente pensa em amor das canções populares. Esse não é amor. O verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor é paciente. O amor não suspeita o mal. O amor não é ciumento. O amor é digno, é íntegro. E aí tantas coisas. O amor nunca acaba e nunca falha. Então quando a gente pensa como homem, a gente pensa no quê? O amor é ciumento, é desejoso, é desesperado, perde a cabeça. Não é isso. Não é isso. Isso é o homem sendo levado pelo homem. O que acontece? Na grande maioria dos casos dessa coisa desorientada. Falência, rompimento. Casais que se juraram de amor e não mantiveram o compromisso. A palavra empenhada. Porque há momentos que a única coisa que vai segurar a relação, irmãos, é a palavra empenhada. Então disse Jesus, verso 13, quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher disse e pediu, por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais buscar água. Ela ainda pensou o seguinte, está aí, a água encarnada. Eu não vou precisar mais vir buscar água nesse poço, carregar vasilha pesada nas costas. Por quê? Porque, de novo, apesar dela começar a entender o que Deus estava trazendo, de novo o discernimento era relativo ao quê? A um momento pequeno, momentâneo, que normalmente é o que a gente sofre. A pessoa que tentar realizar a sua vida, matando a sua sede,
nas coisas e nas pessoas, um tempo depois vão ter sede de novo de pessoas e de coisas. E aí, consequentemente, mais pessoas e mais coisas. E cada vez mais aberrações vão entrando nesses desejos, tentando aplacar a sede de vida. E aí a gente tem visto isso cada vez mais presente. Na vida das casas, das pessoas, na vida das relações, nos casamentos, coisas estranhíssimas à palavra de Deus. Mas é fruto do quê? Do coração do homem, do desejo do homem. Tem gente, principalmente os jovens, tem gente fazendo coisas que não gosta para agradar pessoas de quem elas não gostam, porque elas não querem ficar sozinhas. Então ela se submete ao grupo, porque se eu não me submeter, eu não sou parte. Se eu não sou parte, eu estou excluída. Se eu estou excluída, eu vou me sentir à parte de tudo, não vai ter alegria na ótica da pessoa, e portanto eu acabo... Por isso que muitos jovens entram para as drogas, porque para fazer parte da turma tem que se drogar. Por isso muita moça está se prostituindo, porque imagina que fazendo assim, ela vai conseguir alcançar o que ela quer. Ela vai fazer parte. Mentira. Porque no fundo do nosso coração, tudo que nós queremos é o quê? É encontrar aquela alegria que mata a sede que a gente não sabe de onde vem. E às vezes, quando mais a gente caminha na direção do nosso querer, mais distante da fonte da vida de Deus nós estamos. Então é o momento da gente pensar. E aí Jesus continua a conversa dele com a mulher. Quando Jesus entra na minha vida, na sua vida, lá em Marcos 2, 21, ele diz assim: ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe, rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Todas as vezes que a gente sai na vida e tentamos colocar algo no buraco que existe no nosso âmago, no nosso coração, na nossa alma, que a gente não sabe de onde é que é, a gente vai colocando coisas. Quando essas coisas saem da nossa vida, o buraco fica cada vez maior. Por isso que a Bíblia diz assim: um abismo chama outro abismo. Então essas coisas paranoicas que a gente está vendo, e agora recentemente está uma coisa absurda na mídia, todo mundo colocando na página da internet, o rapaz que entrou lá e matou um tanto de gente, aí estão lá pondo a pregação dele o tempo inteiro para todo mundo escutar o que ele está pregando. Porque ele foi abusado na escola, então ele cresceu com desejo de revidar, em nome de Deus. Se você pegar lá, os versículos bíblicos na história dele, tudo está lá. Então ele pensou o quê? Eu vou matar, essas pessoas não precisavam morrer, mas porque me trataram mal e porque ninguém fez nada, então agora todo mundo vai ter que sofrer para ver se o próximo não precisa sofrer, como eu sofri. Então as pessoas estão ficando paranoicas. Aí é um abismo, ou seja, eu fui abusado, e agora o que eu vou fazer é abusar de mais pessoas ainda. Então é sempre uma coisa pior que a outra. Então é gente que mata, e aí agora tem um problema, que era para dar um susto, morreu. Então agora joga os pedaços para o cachorro comer, ou seja, está vendo quanto a maldade do homem, ela vai cada vez mais amplificando. Ou alguém que tem uma relação sexual sem camisinha, pega AIDS porque está numa vida promíscua, porque o sexo foi feito para ser realizado dentro do casamento. Aí pega AIDS, aí fica nervoso, vai lá e quer contaminar o máximo de pessoas possível, para que elas tenham o mesmo problema que ela. Isso aí não é coisa de uma pessoa, de um louco, não. Tem muita gente maluca fazendo isso. Por quê? Porque um buraco vai sempre chamar outro buraco. Então é aquela história assim, é uma mentira, e aí para me manter aquela mentira, eu envolvo mais pessoas na minha mentira. É o marido que diz que estava num lugar e estava no outro. Aí agora, para ele enganar, ele tem que pôr mais alguém na jogada, que começa a ter que mentir junto, e depois tem que construir uma história toda, depois tem que dar um jeito de amarrar todas as pontas.